Partiu fitoterapia de hoje, então, meus amigos. Não tem mais jeito, nós vamos ter que chegar nela, na nossa lei, a lei 13.123, que é a que regulamenta o mercado de fitoterápicos atualmente, né? 20 de maio de 2015. Novamente aí aquela velha foto que eu vou mostrar para vocês todo dia, para que a gente mude essa noção em relação aos fitoterápicos. Alguém entrou aí? Parece que eu tinha ouvido barulhinho. Enfim. Bora. Aqueles velhos sites que eu já indico para vocês e a lei 13.123, que regulamenta blá 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 blá, e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi quem originou o nosso entendimento enquanto nação de como deveríamos lidar com nossa biodiversidade. Então essa lei 13.123 vem regulamentar aí aquele parágrafo 16 que falava sobre a transferência de tecnologia e por aí vai. Foi promulgada por esse decreto aí, 2.519, de 16 de março de 98, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, que é ir lá e pegar a planta no mato. Sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, que é quando aquela população usa aquela planta. Isso é chamado de conhecimento tradicional associado. E sobre a repartição de benefícios, que é o que deve acontecer se você for explorar comercialmente produtos provenientes daquele vegetal. Tá? Para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Revoga a medida provisória que anteriormente era utilizada como lei, lá de 2001, e dava outras providências. Esse aí é o artigo 16 lá da Conferência Nacional sobre Biodiversidade. Ele falava de acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. É aquele velho problema que eu tinha comentado com vocês a respeito dele. Cada parte contratante, reconhecendo a tecnologia, reconhecendo que a tecnologia inclui biotecnologia e que tanto acesso à tecnologia quanto a sua transferência em partes contratantes são elementos essenciais para a realização dos objetivos dessa convenção. Então a convenção queria que toda a tecnologia utilizada na pesquisa fosse transmitida para o país que recebesse os pesquisadores. Coisa de louco, mas eles queriam isso aí. Permitiu facilitar partes contratantes o acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. O que quer dizer isso? Permitir para aquele país subdesenvolvido, né, que é uma das partes contratantes, pudesse se atualizar tecnologicamente, em detrimento de entregar vegetais para a parte que ia fazer a pesquisa. Coisa de maluco, porque nós já vimos que do que é pesquisado e se torna medicamento é uma molécula em 25 mil, em 10 mil, na melhor das hipóteses. Então não é algo que não é uma mina de ouro pronta para ser explorada, né? É difícil pra caramba. Então ficava difícil aí com esse artigo 16. O acesso à tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, tá vendo? A que se refere o parágrafo 1 acima, devem ser permitidos e volta. Devem ser permitidos, e eu acho que eu entrei no slide errado, é esse aqui. E facilitados em condições justas e as mais favoráveis. Quando as leis começam a dizer que as condições têm que ser justas e favoráveis, já está errado, cara, porque a lei tem que falar como é que tem que fazer. E o jeito que tem que ser feito já é o jeito justo, porque está na lei, né? Agora, dizer que a coisa vai ter que ser feita sob condições justas e favoráveis é a mesma coisa que não dizer nada,
né, em relação ao acordo que deveria ser feito entre as partes contratantes lá, que é o país que vem pesquisar e o nosso país que oferece o material vegetal. Inclusive em condições concessionais e preferenciais, quando de comum acordo e, caso necessário, em conformidade com o mecanismo financeiro estabelecido lá nos artigos 20 e 21, porque os caras já queriam grana já, entendeu? No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual. Então é muito difícil você quebrar uma patente e mesmo assim reconhecer de forma compatível e adequada a proteção dos direitos da propriedade intelectual, porque pô, você já está quebrando as patentes, né? A aplicação desse parágrafo deve ser compatível com tal. Cada parte contratante deve adotar de medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as partes contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêem recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utiliza esses recursos e sua transferência de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual. Então esse que foi o probleminha, tá? A legislação veio para redigir esse artigo 16, a 13.123. E como que esse artigo ficou? Ele ficou assim, ó: para a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético para as plantas brasileiras, ou ao conhecimento tradicional para as plantas brasileiras que são usadas por povos brasileiros, aí, etnias brasileiras. O que é exigido? A notificação do produto acabado ou do material reprodutivo ao CEGEM. Então, depois da coisa pronta, pesquisou, foi lá, verificou, fez o teste em animais, fez o teste em humanos, tal, fiz o medicamento. Eu trabalhei com uma espécie no meu TCC que é a Vernonia condensata. Nada me tira da cabeça que se eu fizer o extrato da Vernonia condensata, encapsular o extrato liofilizado e administrar em pacientes que têm colesterol alto, ocorrerá uma redução do colesterol. Por quê? Porque o necroton ele tem muitos fitoesteróis. O que são os fitoesteróis? Um parênteses rápido aqui para nós, né? A estrutura do colesterol é aquele ciclopentano perihidrofenantreno lá. Vocês vão ver isso em farmacologia melhor, né? Mas é basicamente assim, né? Tem um OH para cá. E é isso aí. O fitoesterol ele é muito parecido com o colesterol. Só que aqui no carbono 17 ele tem uma cadeia mais alifática. Então, quando o colesterol mesmo vai formar lá a micela dentro do intestino, né? Então tá aqui o intestino, né? O intestino delgado. Como é que o corpo absorve a gordura? A gordura forma umas bolinhas de gordura, né? Porque isso facilita com que o enterócito, que é a célula que está aqui na parede do intestino, né? Absorva, ele tem microvelocidades, né? Uns cabelinhos. Então aquela bolinha de gordura chega aqui, bate aqui, né? E entra na célula. O fitoesterol, por ter uma cadeia carbônica mais apolar, no carbono 17 dele lá, ele desloca o colesterol, que é a gordura mesmo que a gente absorve na alimentação. Quando ele desloca o colesterol, ele faz isso por quê? Porque ele é mais apolar do que o colesterol. E aí ele entra na micela, no lugar do colesterol e é absorvido. Tá? Então ele está aqui, o fitoesterol entra aqui. Só que o fitoesterol não tem transportador plasmático para ir para o sangue. O colesterol tem. O colesterol, quando entra aqui, ele vai para o sangue. O fitoesterol não. O que acontece com o fitoesterol? Ele volta para o intestino. Quando ele volta para o intestino, o que ele faz no outro enterócito que está aqui do lado? A mesma coisa. Ele é absorvido no lugar do colesterol, entra na célula, no enterócito, vai para o sangue? Não, volta para o intestino de novo. Então ele segue deslocando o colesterol durante todo o trato intestinal.
o que diminui a absorção de colesterol, tá? Mas eu falei tudo isso por quê? Porque depois da pesquisa feita, de eu coletar a planta, fazer o extrato, aplicar esse extrato em ratos obesos, eu induzo a obesidade em ratos com a dieta de cafeteria que a gente fala. Só coisa gostosa. Faz uma ração especial para o rato, cheia de bacon, leite condensado e tudo, o rato fica obeso. Aí você administra esse extrato na boca do rato e vê como é que o colesterol dele vai ficar depois de um tempo. Então, depois de comprovado o efeito hipocolesterolêmico em ratos, é que você notifica o CEGEM. Você chega lá, CEGEM, fiz um fitoterápico. É uma planta que não é brasileira, essa Vernonia condensata é africana, então isso até depois vocês vão ver que facilita o processo, tá? Facilitaria o processo se eu tivesse condição de fazer, mas enfim. CEGEM, peguei essa planta, fiz um extrato, testei em ratos e diminui o colesterol. Aí beleza. Eu tenho que apresentar esse acordo aí de repartição de benefícios. Mas agora, se eu for uma microempresa, se eu for um microempresário ou uma pessoa física, eu não tenho mais que repartir benefícios. Lembram? Já disse isso nas aulas passadas. Vou mostrar para vocês aí de novo que o parágrafo 5º do artigo 17 e o parágrafo 4º do artigo 25 protegem esse pequeno empreendedor, né? E a população que usa aquela planta também. Então, daria para fazer sem repartir benefícios, sem ter que ter essa burocracia. Então, essa legislação foi boa por conta disso. Ela reduziu a burocracia associada à pesquisa. Quem vai ter que fazer a repartição de benefícios? É aquela grande empresa que está pesquisando a coisa. Só que o que esse pessoal vai fazer? Vai montar pequenos laboratórios para pesquisar. E não precisar repartir benefícios, porque é muito mais barato. E também você não sabe se vai dar certo. Eu testo essa planta aí, testo em ratos, beleza, notifico o CEGEM, começo a usar em seres humanos e aí não faz nada, não funciona. Né? Mas enfim, pelo menos a burocracia para comercializar eu não tenho. E aí eu posso ver depois se vai dar certo ou não, como um suplemento, por exemplo. Né? A maioria das plantas que nós temos são suplementos, e suplementos vendem muito, vendem muito. Hoje eu estive numa farmácia de manipulação, eu fui meio que contratado também, sabe? Por um amigo meu que está precisando de um outro farmacêutico lá para ajudar. E aí eu vi lá o tanto de planta que tem, né? Várias plantas. A maioria dos fornecedores nem brasileira vem da China, para vocês terem ideia. Não se trabalha muito com plantas brasileiras. E aí eu vou usar esse meu outro trabalho para pesquisar isso para vocês também. Mas continuando aqui na 13123, já deu para ver, já deu para ficar mais animado com isso aqui, né? Mas enfim, a modalidade de repartição de benefícios monetária ou não monetária deverá ser um comum acordo. Opa, passou. Não, deverá ser indicada no momento da notificação do produto acabado ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Então, depois de pesquisado, depois de comprovado, ou seja, vou notificar aqui o meu produto. E aí eu notifico se vai ter repartição de benefícios ou não, e se essa repartição de benefícios será monetária ou não. O acordo de repartição de benefícios deve ser apresentado em até 365 dias, a partir do momento da notificação do produto acabado ou do material reprodutivo, como a lei exige. Então já te dá um tempinho para você ver se vai dar certo ou não, você já vende esse produto nesse ano, e aí ver se vale a pena fazer a repartição de benefícios depois. Então meio que a legislação te dá um tempo para testar o produto no mercado e falar assim, poxa, vale a pena, cara. Vale a pena repartir esses benefícios aí, porque eu vou conseguir recuperar o que eu gastei pesquisando, pelo menos. Tá? Porque não adianta que ninguém fica milionário, gente. Tudo tem um preço. Para você ficar milionário com uma espécie dessa, você também vai ter que gastar rios de dinheiro para pesquisar várias espécies, né? A não ser que você seja muito sortudo. Eu acho mais fácil ganhar na Mega Sena do que descobrir uma planta dessa que vai te deixar milionário. Com certeza, absoluta. Eu que já estive na área, sei como é que essa área é ingrata.
Enfim, vamos de novo aqui que eu acho que o trem desformatou. Salvados os casos que envolvem conhecimento tradicional de origem identificável. Então, quem que é o parágrafo 5º lá do artigo 17? Ficam isentos da obrigação de repartição de benefícios nos termos do regulamento, quem? As microempresas. Então, se eu abrir uma microempresa para pesquisar isso, eu não preciso repartir benefícios, já diminui a minha burocracia. Microempreendedores individuais, conforme disposto na lei lá, essa lei caracteriza quem é microempresa e quem é microempreendedor. E os agricultores tradicionais e suas cooperativas. Então, se for uma comunidade, assim como que a gente comentou lá a respeito da candeia, se a comunidade agora quiser se unir e produzir candeia, ela pode. Ela não vai ficar refém aí da lei, né? Sem poder trabalhar a candeia que existe ali no local. E o parágrafo 4º do artigo 25, a repartição de benefícios monetária de que trata o inciso 1, poderá, a critério do usuário, ser depositada diretamente no Fundo Nacional para Repartição de Benefícios. Então, diminui ainda mais a burocracia. Você não vai ter que receber um fiscal, verificar lá como é que está, suas contas, suas notas, pagar imposto. Não, você já vai lá e deposita direto. Cria uma GRU e deposita. Sem necessidade de celebração de acordo de repartição na forma do regulamento. Parece que, a princípio, eles estão fazendo aquilo que a gente tinha comentado. Deixa a coisa rolar, deixa acontecer, deixa surgirem esses fitoterápicos. Quando a área estiver promissora, a gente vai regulamentar isso aqui de novo. Agora, antes de acontecer o boom dos fitoterápicos, se tivesse uma regulamentação muito grande, já dizendo, olha, você vai ter que repartir tantos % do seu lucro anual, mensal, você tem que comprovar que gastou, ninguém vai fazer nada. Então, meio que na legislação, eles voltaram atrás e estão deixando a coisa acontecer. É por isso que a área é promissora daqui para frente. É porque nem todo mundo que tem dinheiro possível de investir na área vai querer investir, porque não conhece, né, os fitoterápicos, não conhece a farmácia, por aí vai. O artigo 19. A repartição de benefícios decorrente da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao CTA, que é o conhecimento tradicional associado, poderá constituir-se nas seguintes modalidades. Então, ou ela é monetária ou ela é não monetária. Salvo quando você não tem que repartir os benefícios. Mas se tiver, ou ela é monetária ou não monetária. Como é que acontece a não monetária? Aquela empresa pode fazer projetos para conservação e uso sustentável. Então vai plantar candeia no mato, vai plantar mogno, sei lá. Pode ocorrer a transferência de tecnologia? Pode ocorrer. Agora ela pode ocorrer, não é obrigatória. Pode ocorrer também a disponibilização em domínio público do produto sem proteção por direitos de propriedade intelectual ou restrição tecnológica. Por exemplo, a Fiocruz agora pode pesquisar plantas medicinais agora à vontade. Porque o intuito da Fiocruz é produzir fármacos que serão disponibilizados gratuitamente em domínio público, sem direito de propriedade intelectual, sem nada. Tá? Em domínio público brasileiro, né? Claro que se for vender para o exterior vai ter. Mas com essa legislação, nós habilitamos esse tipo de pesquisa nesses órgãos públicos. Pode ocorrer licenciamento de produto livre de ônus, que eu nem sei o que significa, mas pode. Nem sei se vai existir, apesar de poder, né? Pode ocorrer capacitação de recursos humanos em temas relacionados à conservação e uso sustentável. Então, vai ter um curso aqui no Parque Nacional do Itatiaia para as crianças de todo o ensino médio da região, do Vale do Paraíba. É um tipo de repartição de benefício não monetária. Tá? Distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social. Fiocruz, né? Novamente, Farmanguinhos, e etc. Universidades. No caso do acesso ao patrimônio genético, fica a critério do usuário a opção por uma das modalidades de repartição de benefícios previstas no caput. Então, quem tem que repartir benefícios vai escolher. Quem que vai bater o martelo na coisa? É o Poder Executivo. Ele disciplinará
a forma de repartição de benefícios da modalidade não monetária nos casos de acesso ao patrimônio genético. Então, se você quiser fazer a não monetária, ele que vai dizer qual delas você pode fazer ou não. Por exemplo, eu quero fazer um curso aqui em Resende para 10 pessoas, para repartir os benefícios desse fitoterápico aqui, que 1% dele é R$1 milhão. Não vai rolar, né? O Poder Executivo vai chegar lá e falar assim, não pode ser 10 pessoas, tem que ser 1.000 pessoas. Entendeu? Esse é o tipo de disciplina que eu acho que eu entendi da lei. A repartição de benefícios não monetária, correspondente à transferência de tecnologia, poderá realizar-se ainda de outras formas, mediante participação na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que é a transferência de tecnologia, né, velada. Intercâmbio de informações, transferência de tecnologia velada. Intercâmbio de recursos humanos, mesma coisa. Materiais ou tecnologia entre instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, e instituição de pesquisa sediada no exterior. Viu? Agora é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Foi isso que mudou na legislação. E se já fosse assim desde o começo, isso ia acontecer. E não tem jeito. É só você colocar um brasileiro lá no meio. Se a legislação falasse assim, ó, pode vir pesquisar, tranquilo, não tem problema, não tem que repartir benefícios, mas 50% da equipe tem que ser de brasileiros. Acabou, mano. Os brasileiros iam lá, e o brasileiro é um povo inteligente demais, eles iam ver o que estava acontecendo, iam aprender, e eles mesmos sairiam para montar suas empresas aqui, ou eles fariam concurso nas universidades federais e trabalhariam nas universidades federais com seus laboratórios. Estava resolvido o problema, era só fazer isso, mas não. Bateram o martelo demais, espremeram demais o setor. Consolidação de infraestrutura de pesquisa. É tipo, vamos doar um prédio lá para a UBM. Vamos fazer essa doação com um prédio com vários laboratórios e tal. É uma repartição de benefícios não monetária. Estabelecimento de empreendimento conjunto de base tecnológica. Então vamos incubar empresas aqui no Polo Industrial de Resende, junto com as universidades da região. Outra repartição de benefícios não monetária que pode acontecer. E é até bem mais interessante, né? Esses são os aspectos da partição de benefícios na modalidade não monetária, tá? Mas e na modalidade monetária? Para o conhecimento tradicional de origem não identificável. Então isso é para as plantas que não tem uma comunidade indígena usando, tá? Que não tem. Então a gente viu a não monetária, agora vamos ver como é que é a monetária, quando você tem que pagar para o Fundo Nacional de Biodiversidade. Quando a modalidade escolhida for a repartição de benefícios monetária, decorrente da exploração econômica, quanto que é? Será devido uma parcela de 1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica. E, se os envolvidos quiserem, né, ainda há hipótese de redução para 0,1% por acordo setorial previsto no artigo 21. Então, meus amigos, é quase que falar assim, olha, vamos pesquisar os fitoterápicos, por favor, porque 1% da receita líquida anual, podendo ainda se estender apenas para 0,1%, finalmente é o setor ter liberdade para atuar. Então, na lei, com o fim de garantir a competitividade do setor contemplado, que é o setor de fitoterápicos, a União poderá, a pedido do interessado, conforme o regulamento, celebrar um acordo setorial que permita reduzir o valor da repartição de benefícios monetária para até 0,1%, 0,1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica do produto acabado ou do material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável. Lembre-se bem disso. É quando não se sabe que povo que usa essa planta. Então, se eu fosse vocês, vamos dizer assim, se eu quisesse fazer um TCC hoje, eu verificaria aí, entre todas as plantas brasileiras, quais são
aquelas que têm uma origem não identificável. Isso não existe. O trabalho que reunia essas plantas que têm origem não identificável, eu mandaria direto para a indústria e falaria assim, olha, essas plantas aí você pode pesquisar tranquilo, porque na lei está garantido. Tá? Agora, os que têm origem identificável, ficou um pouquinho mais difícil. Né? Esses são os aspectos de partição de benefícios na modalidade monetária, né? Para o que era anteriormente ali. Só que de plantas não identificáveis, de origem não identificáveis. Mas e na monetária, para conhecimento tradicional de origem identificável, quando tem povos que usam as plantas. Quando o produto acabado, ou material reprodutivo, que é semente, muda das plantas medicinais, tá? For calos de plantas medicinais também, for oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado, que seja de origem identificável, então uma comunidade indígena, ribeirinha, mangue, sei lá. O provedor de conhecimento tradicional associado, que é essa comunidade, essa pessoa, esse brasileiro, terá o direito de receber benefícios mediante esse acordo de repartição de benefícios. A repartição entre usuário e provedor, o usuário da planta e o provedor da... Não, o usuário que está pesquisando a planta e o provedor foi quem usou a planta e mostrou, sei lá, né, numa realidade fictícia que aquela planta tem atividade. Será negociada de forma justa e equitativa entre as partes. É aquilo que eu comentei com vocês. A lei tinha que dizer como é que vai ser, não dizer que vai ser justo e equitativo, porque pode ser justo, mas se um deles não achar justo, não adianta nada. Atendendo a parâmetros de clareza, lealdade e transparência, é onde falta amadurecer um pouco essa lei ainda. Porque tinha que dizer que é assim, ó, 1% do faturamento anual será distribuído para todos os usuários das plantas. Pronto. Agora não. Fala que tem que ter clareza, que tem que ter lealdade, que tem que ter transparência. Na legislação é lindo, mas como é que vai ser na prática? Ninguém sabe. Nas cláusulas pactuadas, aí, ó, que deverão indicar condições, obrigações, tipos e duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo ainda. A repartição com os demais detentores do mesmo conhecimento tradicional associado dar-se-á na modalidade monetária, realizada por meio do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios. Então, olha que loucura. Ainda tem essas loucuras aqui. Tem uma comunidade tradicional aqui em Resende que utiliza o guaco. Tem outras comunidades tradicionais lá no Pará, lá no Acre, que também usam o guaco, porque já fizeram entrevistas, né, verificando o que a população usava, publicaram artigos disso, então lá tem uso do guaco. A comunidade aqui de Resende, que faz uso do guaco, vai ser beneficiada pela empresa que se instalou aqui e pesquisou o guaco. Esse Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios vai pagar o pessoal lá do Acre e lá de Belém também, que diz que usa o guaco. É mole. Então não dá para saber como é que vai rolar isso aqui, se vai rolar. Eu acho que não vai rolar. Porque ninguém vai pesquisar essas plantas, porque olha que confusão. A repartição com os demais detentores do mesmo conhecimento tradicional associado dar-se-á na modalidade monetária, realizada por meio do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios. Então, tem gente que vai receber dinheiro sem nem ter feito nada. Esses são os aspectos, né, da partição aí. Continuando, então. A parcela devida pelo usuário para a repartição de benefícios, a ser depositada no Fundo Nacional, corresponderá a metade daquela prevista no artigo 20 desta lei. Então, mesmo assim, né, metade de 1%, que pode ser 0,1%, é que vai ser depositado. Então é muito pouco, tá de boa. Mas ainda tem essa enrolação, essa burocracia. A repartição de benefícios de que trata o parágrafo 3º independe da quantidade de demais detentores do conhecimento tradicional associado. Então, pode ter um que usou aquela planta, ou pode ter 1 milhão. O que vai ser depositado é a metade do que tinha sido estabelecido no outro artigo, que é 1%,
que pode ir para 0,1%, para manter a competitividade do setor. Em qualquer caso, presume-se, de modo absoluto, a existência de demais detentores do mesmo conhecimento tradicional associado. Tem isso na legislação. Mas é claro, se a planta é nativa do Brasil, vai ter muita gente que usa isso aí até sem saber, com outro nome, sei lá. Esse pedaço da legislação ainda está estranho. E quem não cumprir? Quem não fizer a notificação, quem não repartir benefícios quando tem que repartir, por aí vai. Vai ter uma multa, que trata do parágrafo 1º, será arbitrada pela autoridade competente por infração e pode variar de R$ 1.000 a R$ 100.000, quando a infração for cometida por processo pessoa natural. Qualquer pessoa é natural. Se não me engano, não existem pessoas artificiais no mundo, mas enfim. Eles vão ter dó de você, ou eles vão querer te sacanear. Aí vai cobrar 1.000 ou 100.000. 10.000 a 10 milhões de reais, quando a infração for cometida por pessoa jurídica ou com seu concurso, né, com a aprovação dessa pessoa jurídica. Então, logo, logo, vocês vão ver aí uma Natura da vida sendo multada em 10 milhões. Eu acho. Ou não. Né? Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova infração no prazo de até 5 anos. Então, se tiver reincidência, eu acho que a multa fica maior ainda. O regulamento disporá sobre o processo administrativo próprio para aplicação das sanções. Os órgãos federais competentes exercerão a fiscalização. Quem que vai fiscalizar o Brasil todo? Lá naquele vídeo da Regina Casé, vocês viram. Faz todo o segmento da candeia, né? Produz a candeia lá em lavras, planta, mas mesmo assim, meus amigos, é impossível fiscalizar mato. Todo lugar tem um mato, tem uma estradinha, tem um pessoal que arranja um jeito de burlar o sistema. Então, órgãos federais competentes vão fiscalizar, vão tentar fiscalizar, né? A interceptação e a apreensão de amostras que contêm patrimônio genético de produto ou de material reprodutivo, quando o acesso à exploração econômica tiver sido em desacordo com as disposições dessa lei. Então, se eles pegarem aí uma carga de candeia de novo no meio da estrada aí, vão confiscar. É isso que estou dizendo aí. As disposições finais. O que chama atenção, né, nas disposições finais? A repartição de benefícios prevista no Protocolo de Nagoya não se aplica à exploração econômica para fins de atividade agrícola, de material produtivo de espécies introduzidas no país pela ação humana, até a entrada em vigor desse tratado. Então, previsto no Protocolo de Nagoya, a repartição de benefícios previsto não se aplica à exploração econômica para fins de atividade agrícola, de material reprodutivo, de espécies introduzidas no país pela ação humana. Então, aquelas plantas que não são nativas, você pode pesquisar, porque não tem repartição de benefícios. Tá? E isso facilita muito a nossa vida. Então, tem espécies que já são brasileiras, né? Porque, por exemplo, a banana, não sei se eu já falei isso para vocês, ela sofreu 2.000 anos de seleção natural, manual, na Ásia. Os portugueses vieram e trouxeram para nós. Então a banana não é brasileira. Vem para cá. Mas tem algum lugar que não tem uma bananeira no Brasil mais? Então beleza. Tem outras plantas que são assim também. A Vernonia condensata, no caso, é assim. Quando eu ando pelas estradas aqui, eu fui para Fumaça semana passada, é uma roça aqui de Resende, cheia de Vernonia condensata. Então ela seria uma boa, porque ela estaria fora, a partir do entendimento que eu tive aqui, né, da lei, dessa repartição de benefícios, porque ela não é nativa. Espécies introduzidas, ela foi uma espécie introduzida no país, ela veio também da África para o Brasil. Artigo 47. A concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou à autorização nos termos da lei. Então você precisa se cadastrar e autorizar, e receber a autorização. Vamos dizer assim, você precisa informar o CEGEM que está fazendo aquilo. É isso. Aí, a partir dessa informação, você está apto a
ter o direito de propriedade intelectual sobre aquele processo de produção ou sobre aquele produto. Então, se antigamente você tinha que quebrar as patentes para pesquisar e muitas vezes ter um produto que não poderia ser protegido, porque lá em 92 não tinha lei de patentes no Brasil. Ela foi surgir em 94. Então os caras viam, os brasileiros mesmo que pesquisavam não iam poder patentear os seus produtos, né? Olha que dificuldade. E quem viesse pesquisar de fora ia ter que quebrar as patentes com a gente. Agora não. Agora você já não precisa repartir benefícios se for um microempresário. Se for uma empresa grande para repartir, é 1% do faturamento anual. 1% que pode ir para 0,1%. E se você notificar o CEGEM e falar que está pesquisando aquela planta, você tem o direito de obter a propriedade intelectual sobre aquele produto ou processo envolvendo a planta. Tá? E aí, ficam criados também na legislação, na 13.123, os cargos da comissão, grupo, direção e assessoramento superiores destinado à unidade que exercerá a função de secretaria executiva do CEGEM. E eu fiz na disciplina, nossa disciplina de fitoterapia, que eu estou tendo a honra de ministrar para vocês, uma pesquisa que eu já fiz anteriormente nos meus trabalhos. Depois que você tem um órgão público envolvido nessa regulamentação, você fica meio malandro. Então eu vi isso aqui na legislação, né? Criou aí esse DAS 5, 3 DAS 4, 6 DAS 3. Isso são cargos técnicos. Eu tentei achar quem eram esses caras para eu ver quanto que eles ganham no portal Transparência. Não achei. Mas eu achei o CEGEM no portal Transparência. Então quando você vai lá no portal Transparência, eu aciono vossas senhorias a esse exercício. Clica lá no portal Transparência e coloca lá na barra de buscar CEGEM. Quando você faz isso, vem uma construtora lá que chama CEGEM, mas depois vem o CEGEM pagando passagem. Se eu pudesse sugerir outro TCC, eu verificaria todos esses gastos de passagem do CEGEM para ver se vocês estão empregando isso da forma correta. E aí foi bom que uma das pessoas que mais viajou nos últimos tempos, bancada pelo CEGEM, que é alimentada pelos nossos impostos, foi essa Manuela da Silva. E aí ela é uma profissional lá da Fiocruz, né? Uma pesquisadora, e ela tem essa palestra, que eu deixei o link aí com vocês, para vocês assistirem isso para sexta-feira, né? Como a nossa aula é picotada, tem vezes que a gente assiste primeiro, vem a aula depois. Então vamos fazer esse picote aí. A aula primeiro e aí depois vocês assistam essa... Vocês podem assistir, né, essa palestra da Manuela Silva, falando sobre legislação, sobre essa legislação que nós comentamos hoje, e as perspectivas que ela tem como pesquisadora. E a utilização do CISGEM, se vocês se tornarem pessoas que vão trabalhar com fitoterápico, seja na Natura, na Xê, por aí vai, vocês vão utilizar o CISGEM para notificar o CEGEM. Beleza? Fica aí a dica para vocês. Vou mandar esse link na aula depois, lá no sistema, e posso colocar ele também lá na plataforma, para vocês darem uma olhada. Por hoje é só, meus amigos. Fico à disposição aí de vocês para quaisquer dúvidas, comentários, curiosidades. Um de cada vez, senão eu vou ficar perdido aqui. Tá tranquilo, professor. De boa? Então, um bom descanso aí para vocês. Fico à disposição no WhatsApp a qualquer hora. E uma boa noite, um bom descanso até sexta-feira. Nos vemos lá, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite para vocês.